Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. É possível um salvo perder essa condição? É possível uma pessoa que recebeu a salvação em Cristo Jesus perder a salvação, perder essa condição de salvo? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mostra o Texto. Eu sou o pastor César Cavalcante. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através dessa programação. Na técnica do programa está aqui o Cláudio. E hoje o tema hoje promete debate, hein? É possível ou não perder a salvação? Estamos recebendo hoje aqui, essa semana, é a Semana Internacional do Walter Reggiani, aqui no programa, teve aqui ontem, mas ontem não teve debate. O debate ontem foi meio com eu, tive que entrar no meio para fazer o debate. Então, está aqui o pastor Walter Reggiani, da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Tem aqui suas formações, não sei se precisa ler. Já está com a gente aqui algumas vezes. Pastor Walter, bem-vindo aqui ao programa, muito bom te receber mais uma vez. Muito obrigado. Estar aqui novamente. É que ontem foi a primeira vez que eu debati com um batista e com um calvinista, que é o Matheus. Eu quero mandar um abraço para o Matheus. Ele falou que ele não é calvinista. Não. Ontem você decretou que o Matheus é calvinista, então de agora em diante ele vai ser calvinista. Nem ele não vai mais dizer que ele não é calvinista. Será que é uma alegria. Será que ele vai... Bom, não, mas o debate ontem foi pesado, porque você entrou no ringue... para poder ter o debate. Muito bom. Uma alegria estar aqui e conhecer o Kaique pessoalmente. A gente já se conhece assim pelas redes, né? Sim. E dizer assim da sua... elogiar, né, a sua criatividade. Você é uma pessoa muito criativa. Isso é verdade. Nas redes sociais, muito comunicativo. E também não é covarde, porque ele não fica lá bloqueando todo mundo que... Você tem esse negócio de bloquear. Você bloqueia pessoas? Não. Você nunca bloqueou ninguém? Não. Só quando a pessoa vem fazer comentários de natureza... pejorativo. Sexual. Não. Então daí eu bloqueio. Caso contrário, o que eu tenho de haters lá na... Se eu tirar os haters, acaba a minha página. E você não bloqueia ninguém? Não, Mas o pessoal te bloqueia? Muito. Música o triste. Kaique não. Vamos lá. Kaique Islamial, é verdade, cara. Eu conheci o Kaique aqui no programa, lá na rádio ainda, mas faz tempo, eu não sei precisar aqui o tempo. E aí eu vejo nas redes sociais, que legal, muito, muito, muito bom o seu trabalho aí nas redes sociais. Ele é da Assembleia de Deus. Não? Deixa eu achar aqui, é melhor eu ler. Mestrando em Teologia pelo Novo Testamento, com especialização em hermenêutica, exposição bíblica, bacharel em Teologia pelo Betel Brasileiro, professor de Teologia, pregador, palestrante, autor da obra Qual é o Destino Eterno dos Não Evangelizados, é casado com a dona Júlia, que manda em todo mundo lá, e pai do Pedro, e não falou aqui a igreja. Comunidade Cristã Getsemane. Maravilha, bem-vindo, Kaique. Eu que agradeço a gentileza do convite, é muito bom estar aqui mais uma vez. A primeira vez que eu participei foi no dia seguinte ao nascimento do meu filho Pedro. É verdade. Foi dia 11 de setembro de 23. E participei mais algumas vezes na rádio e a primeira vez... Foi o seu primeiro debate aqui? Ou você já tinha participado de debates? Não, já participei do Vejam Só, participei de outros. Mas legal. Na rádio figurinha carimbada nos debates, hein? Legal. Mas eu acho que eu falei que você é assembleiano porque você está vestido de assembleiano. Sim. Né? Porque para debater com o Walter Reggiani, é preciso vir aqui com elegância, né? Exatamente. É um prazer conhecer o Walter também. Calma, não estou, César? Tá, de ontem estava, hoje também tá aparecendo. Vamos ver até onde vai essa calma toda. Só uma observação, embora ele não me considere irmão em Cristo, eu o considero um irmão em Cristo querido, e os debates sempre são contra o calvinismo e não necessariamente contra a pessoa do calvinista, né? Eu espero que seja dessa forma hoje também e que os nossos telespectadores sejam enriquecidos com aquilo que nós iremos trabalhar aqui. Vamos lá. Você viu que você já tomou um, né? Tá vendo? Depois... Então vou começar com o Walter. Continuei na calma, tá vendo? Vamos lá, Walter. É possível perder a salvação? Esse é o tema. Pode começar a sua explanação. Uma vez eu estava participando de uma aula
ao vivo, naquela época não tinha online, né? Ao vivo, do Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, e alguém levantou para ele e perguntou assim, pastor, é possível uma pessoa perder a salvação? Daí eu ouvi isso ao vivo, hein? Ele falou assim, depende o Deus que te salvou. O Deus que me salvou não permite que eu perca a salvação. Então, a resposta é essa. Depende em quem você está confiando. Se você confia em você, a sua salvação é frágil, então, cada dia você está numa situação diferente. Agora, como nós somos salvos por Cristo, e nós somos salvos unicamente por Ele, e nós não participamos ativamente em nada da nossa salvação, nós somos propriedade dele, então nada que eu faça, nada que eu deixe de fazer, vai fazer com que eu não seja salvo, porque a salvação é uma obra essencialmente e exclusivamente de Cristo. O Evangelho significa boas novas. Então só é Evangelho se eu dormir nessa certeza de que a minha salvação está depositada em Cristo. Porque se eu olhar para mim, eu me sentirei inseguro e não seria uma boa nova se a minha salvação dependesse de mim. Agora, como a minha salvação tem o selo do Espírito Santo, então eu posso dormir sossegado e eu quero passar essa boa notícia para você. Olhe somente para Cristo, não para você. Maravilha. Pastor Kaique, e aí eu vou fazer a mesma pergunta para a gente começar. É possível perder a salvação? Maravilha. Eu acredito que é possível perder a salvação por pelo menos 5 boas razões que eu vou falar aqui rapidamente, e ao longo do debate a gente discorre sobre isso. O primeiro motivo é porque a Bíblia nunca condiciona a salvação a um único ato de fé passado, mas sim a um crer contínuo. Por quê? Porque a fé salvadora é perseverante. A mesma graça que pode ser resistida antes da conversão continua sendo resistível após a conversão. O segundo motivo é porque há textos explícitos que mostram a possibilidade da apostasia, como, por exemplo, Hebreus 6, 4-6, Hebreus 10, 26. Paulo diz isso também em 1 Coríntios 9, 27. A terceira razão é porque as advertências bíblicas só fazem sentido se houver real possibilidade de apostasia. Se as advertências não compõem uma realidade, logo elas não deveriam ser consideradas e, portanto, seriam dispensáveis. Esse é o terceiro motivo. O quarto é porque há exemplos claros nas Escrituras de pessoas que um dia estiveram na fé, mas que possivelmente perderam a sua salvação, possivelmente caíram da graça. Himeneu, Alexandre, Fileto, Demas e também o próprio Judas, conforme mostrarei ao longo do debate. E, por fim, o quinto e último motivo é porque essa sempre foi a posição majoritária da igreja primitiva, entre os pais apostólicos, gregos, latinos e até mesmo entre o Agostinho jovem. Tá certo? Então, é sim possível. Evidentemente, não é algo que ocorre de maneira corriqueira. Ninguém acorda salvo, perde a salvação e recupera. É algo difícil de ocorrer, todavia não é impossível, por essas 5 razões, pelo menos, que nós abordaremos ao longo do debate. Ok. Walter, você tem 5 aí para você escolher uma para você trabalhar? Ele deu 5 para você escolher qual que você quer. Então, trabalhar. Primeiro que a gente começou concordando. Eu concordo com aquilo que ele falou. A fé não é um ato que você tem uma vez e, a partir daquele momento, a sua fé é deixada de lado. Não. A verdadeira fé, ela vai persistir durante toda a vida da pessoa que é salva. Não é que a pessoa tem um ato de fé, um ato de arrependimento e aquele ato vai servir para a vida dela inteira. Não. O verdadeiro salvo, o verdadeiro chamado, o verdadeiro filho de Deus, ele, uma vez que ele vai ter fé, ele vai permanecer na fé até o final da sua caminhada. Aquela pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela vai viver num estado de arrependimento constante. Então, nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque nós praticamos até pecados que a gente não reconhece, pecados ocultos, pecados que nós não conseguimos identificar. Então, nisso eu concordo com o Kaique, que a fé não é apenas um ato que você tem fé e ele é estanque, o arrependimento também não, é para toda a vida. E todos os textos que aparentemente falam a respeito de perda de salvação, na realidade eles não estão falando de perda de salvação. Eles estão falando de apostasia, de pessoas que eram professos, pessoas que diziam crer
em Cristo, mas que em um determinado momento eles abandonaram. Então, em nenhum desses textos está se referindo a pessoas que realmente foram salvas, mas eles eram falsos falsos professos, que professavam a fé, mas em um determinado momento eles pararam, provando que eles não pertenciam a Cristo e que eles não eram salvos. Ok, pastor Kaique. O pastor Walter disse que, na verdade, nós concordamos quanto à questão da perseverança, mas não é verdade. Porque no calvinismo, eles rejeitam a ideia da sinergia, né, da perseverança condicional. É como se o próprio Deus perseverasse por mim, anulando ali a minha responsabilidade. E aí, no segundo momento, o Walter cita alguns... Ele diz que os textos, né, que falam de uma suposta apostasia, é uma apostasia no sentido apenas não de uma conversão autêntica, mas que a pessoa foi apenas professa, não é verdade? E aí eu gostaria de fazer menção de um texto bíblico que mostra, aqui, por favor, se você puder acompanhar aí, Walter, para nós analisarmos o texto. Acho que é interessante o debate ele girar em torno dos textos bíblicos. E o texto em questão é 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 a 20, que fala de Himeneu e Fileto. Então, por gentileza, se você acompanhar aí comigo, sim, pode ir. Vai perceber o seguinte. Paulo vai dizer assim: Timóteo, tome cuidado. O que nós temos, em primeiro lugar, é uma clara advertência. Timóteo, tome cuidado. Este mandamento te dou, segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência. Timóteo, conserva a fé e a boa consciência. Toma cuidado, persevera. A qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Walter, só naufraga quem esteve no barco. Verso 20. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E aqui eu gostaria de destacar pelo menos 3 características que evidenciam que Himeneu e Alexandre, de fato, estiveram na fé. Primeiro, porque eles não eram descrentes ou opositores. O texto revela que eles estavam na fé. E estar na fé significa que se trata de alguém verdadeiramente convertido. E por isso eles naufragaram. O segundo momento que o texto vai revelar para nós é que eles se desviaram da verdade. Walter, se eles se desviaram da verdade, implica que um dia eles estiveram nela. E aí, Paulo ainda diz a Timóteo que eles foram entregues a Satanás. E nós bem sabemos, conforme 1 Coríntios 5,5, que ser entregue a Satanás se trata de um ato de disciplina severo aplicado não na vida de incrédulos, mas de crentes que pertencem a uma comunidade. Não bastasse isso, eu perguntaria a você: por que Paulo advertiria Timóteo sobre a necessidade de manter a fé e até mesmo usaria 2 exemplos negativos de pessoas que rejeitaram a fé se a rejeição não fosse efetivamente possível? Ou seja, Paulo está falando de uma hipótese, de algo que não pode vir a ocorrer, não faz o menor sentido. E uma outra questão a respeito desse texto, Walter, por que Paulo emprega a metáfora do naufrágio na fé se Himeneu e Alexandre nunca estiveram a bordo do barco da fé? Okay. Sim, por favor, essas 2 questões. Essas questões aí, elas são testemunhos externos, exteriores, de alguém que professava, caminhava junto com os demais discípulos, e em um determinado momento elas abandonam a fé. É aquilo que eu já falei e repito. Não tem nenhum problema nesse texto. Ser entregue a Satanás. Deixa ele concluir. Tá. Está falando de algo, de um testemunho exterior, que nós, que temos vivência na igreja, nós acompanhamos sempre isso. Pessoas que em determinado momento, elas caminham na fé e de repente parece que elas estão conosco, nós testemunhamos isso, nós batizamos, inclusive pregadores, obreiros, que em determinado momento eles abandonam a fé, e Jesus vai falar a respeito desses daí. Nunca vos conheci. Então, esses provavelmente fazem parte daqueles que Cristo um dia irão falar: olha, vocês estavam juntos, vocês professaram o meu nome, mas eu nunca vos conheci. Porque é o seguinte, para eu admitir essa sua interpretação, sim, eu preciso admitir que Jesus era um mentiroso ou ele era impotente para cumprir aquilo que ele prometeu. Em João, capítulo 10, Jesus fala assim, versículo 14: eu sou bom pastor,
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Depois, lá no 26, ele vai falar assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Daí Jesus fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, esses que pereceram não são aqueles que pertencem às ovelhas de Jesus. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nem a própria pessoa. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho 2 netinhos pequenos, e às vezes eles vão lá no escritório e eu levo eles para tomar sorvete. O Thomas e a Maria, que a gente chama de mamá. Vamos lá com o vovô tomar sorvete? Eu falo, vamos. Daí, nós precisamos atravessar uma avenida muito movimentada. Quando nós vamos atravessar a avenida, não são eles que seguram na minha mão. Sou eu que seguro na mão deles. E mesmo que eles fazem força para fugir da minha mão, eu não deixo, porque eles são meus netos. E assim Cristo faz conosco. É Ele quem segura a nossa mão. Então aquele cântico lá, segura na mão de Deus, é uma liberdade poética, porque na realidade é Deus que segura a nossa mão, porque o nosso desejo material, o nosso desejo sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo, é fugirmos da presença dEle. Mas quando nós pertencemos a Ele, Ele nos segura pela mão e não deixa nos escapar. Então, esses daí eram falsos professos. Certo. Antes de comentar o texto de João 10, que é um dos mais utilizados pelos nossos irmãos calvinistas no que tange a perseverança incondicional, permita-me apenas comentar aqui 1 Timóteo 18 a 20, que é o texto que, com todo respeito, você deu uma resposta muito simplória, né? Não trabalhando ali os aspectos que eu levantei. O evangelho é simples, até uma criança entende, né? Deixa eu só concluir, Walter, por gentileza. A situação ali do entregar a Satanás, eu fiz menção de 1 Coríntios 5,5, que é uma disciplina a alguém que pertence à comunidade e não a incrédulos. Você simplesmente ignorou, mas tudo bem. Gostaria de citar rapidamente aqui um comentarista, o Champlin. Ele disse assim, pode notar que a fé é considerada aqui, se referindo a esse texto, o barco no qual o crente viaja. Paulo emprega aqui uma metáfora náutica. E a boa consciência é aquela atitude íntima que preserva esse barco em boas condições de navegabilidade. Uma vez que o crente abuse dessa proteção, porém, a fé não tarda a ceder ante as forças do mal e começa a ser destruída. E então o barco naufraga e o que nele navega perece. Ou seja, 1 Timóteo 1, 18 a 20, ensina tanto a necessidade de manter a fé, quanto a possibilidade de rejeitá-las. Esses dois elementos vistos em conjunto apontam claramente para a possibilidade da perda da salvação. Esse primeiro texto que nós trabalhamos. Agora, o texto que geralmente os calvinistas usam, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna. Tem um detalhe aqui no grego que muitas vezes os irmãos calvinistas acabam rejeitando. E qual que é o detalhe, Kaique? O detalhe é que esses verbos aqui, eles estão no tempo presente e, portanto, revelam a natureza condicional. O teólogo Dale Moody, ao comentar o tempo verbal do presente no grego, diz o seguinte: João 10, 28 é frequentemente usado como um manto de proteção por aqueles que ignoram muitos avisos do Novo Testamento sobre voltar atrás ou apostatar. Aí ele diz assim, uma tradução literal desse texto dificilmente precisa de explicação. Qual que é a tradução literal, considerando o tempo do verbo? César, isso aqui é muito interessante. Diz assim, minhas ovelhas continuam ouvindo a minha voz, e eu continuo conhecendo-as, e elas continuam me seguindo, e eu continuo dando a elas a vida eterna, e elas nunca perecerão. Veja, há uma condicionalidade, há uma perseverança. Portanto, enquanto a ovelha permanece ouvindo a voz, enquanto ela continua conhecendo, enquanto ela continua seguindo, ela pode ficar tranquila que, de fato, ninguém vai arrebatar e Jesus dá a vida eterna a elas. Só que o problema é que alguns calvinistas, como o Walter, costumam ler esse texto no seguinte sentido. É como se o texto dissesse, minhas ovelhas ouviram a minha voz,
e eu as conheci, e elas me seguiram, e eu dei a elas a vida eterna. Porém, os verbos estão no presente linear, indicando a ação contínua das ovelhas e também do pastor. Ou seja, o texto que o senhor utiliza para defender a perseverança dos santos, na verdade demonstra, Walter, com todo respeito, que a perseverança é condicional e que o indivíduo precisa, sim, crer e perseverar. Ok, pastor Walter. Eu acho que você não escutou o que eu falei. Eu acho que quando eu estava respondendo a sua primeira intervenção, você estava distraído aí com alguma coisa, etc. Ou você ficou muito chocado com a minha resposta que você não viu. Eu falei que eu concordei com você, que a pessoa verdadeiramente chamada, verdadeiramente pertencente a Cristo, os eleitos, os predestinados, eles vão perseverar na fé. O texto não diz que os eleitos e os predestinados... Vamos decidir que ninguém vai interromper ninguém. Tá bom, então, pode concluir. Então, acho que você não ouviu, porque eu disse que eu concordava com você, que a pessoa que tem fé verdadeira, ele vai permanecer na fé a vida toda. A pessoa que foi chamada e ela se arrependeu de seus pecados, ela vai manter uma atitude de arrependimento por toda a sua vida. Agora é o seguinte, todos esses autores aí que você citou, Jesus Cristo contraria o que eles disseram. Então, eu prefiro ficar com aquilo que Jesus falou claramente e simplesmente, que até uma criança entende essas palavras de Jesus, do que ficar buscando aí, cavando autores que muitas vezes são até ímpios, são inimigos da cruz de Cristo. Por que inimigos da cruz de Cristo? Eles são inimigos, esses autores aí, em princípio, né, pelo que você leu aí, eles são inimigos da cruz de Cristo, porque quando a pessoa, ele admite que uma pessoa salva, ela pode perder a salvação, ela está dizendo que a morte de Cristo foi inútil para aquela pessoa. Eles declaram que Cristo morreu por todos, para salvar todos, mas esses todos aí, eles não entram no céu, eles não entram na vida eterna. Então, a morte de Cristo seria inútil para essas pessoas. Então, no fundo de todos esses comentários aí a respeito de perda de salvação, tem uma inimizade em relação a Cristo e a sua obra. O Kaique já me chamou de calvinista N vezes, aí eu nem contei. Eu não fico bravo quando me chamam de calvinista, mas aqui nenhuma vez aqui eu citei nada a respeito de Calvino, nada. Mas eu só queria dizer pro Kaique, já que ele tocou nesse assunto de calvinista, que na realidade aqui não se trata de um debate entre calvinista e arminiano, mas na realidade, por detrás de toda essa sua defesa, existe a doutrina católica romana antiprotestante. Porque se você pegar lá no Concílio de Trento, inclusive ontem eu presenteei o César com o volume aqui do Concílio de Trento, a seção 6, que trata da soterologia. Eu gostaria de presentear também o Kaique com esse volume aqui, e dizer o seguinte, que toda essa doutrina aí, essa doutrina ela foi defendida pelos contra-protestantes. Essa doutrina é uma doutrina católica romana defendida no Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma. Então, na realidade, Kaique, você precisava examinar mais os documentos da Contra-Reforma e você vai perceber que a sua doutrina, na realidade, não é uma doutrina evangélica e nem protestante. É uma doutrina católica romana que contraria aquilo que Cristo falou a respeito da sua obra, a respeito do seu poder, que ele ressuscitará os salvos no último dia. Ele garante essa salvação. Eu gostaria só de ler, para encerrar essa minha intervenção, eu gostaria de ler João 6, porque o nome do podcast é Mostra o Texto, então eu queria mostrar o texto. Jesus falando novamente. João 6, versículo 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Quer dizer, todos quem? De todos os que o Pai deu para Cristo. Eu não perca, nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ele prometeu, e como ele é Deus, como ele é todo-poderoso, ele vai ressuscitar todos aqueles que ele recebeu do Pai.
Ok, pastor Kaique. O Walter vive dizendo, né, que os arminianos subscrevem a perspectiva católica e que a nossa soteriologia ela não é protestante. Isso não é verdade. Inclusive diz que essas duas citações que fiz representam um pensamento de quem são inimigos da cruz. Ora, se esses dois são inimigos da cruz, eu sou inimigo da cruz, acho que o César também, porque pensa da mesma forma. E aí eu gostaria de saber, além de crer em Cristo, o que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que subscrever a confissão de fé de Westminster para ser salvo? Só crer em Cristo não é suficiente? Ou seja, o senhor estava comemorando aí a reforma protestante há pouco tempo atrás, mas os solos cristos o senhor não subscreve, porque eu preciso crer em Cristo e também subscrever a confissão de fé de Westminster. E até vi, inclusive, ontem um trecho no debate onde o senhor disse assim, que aqueles que pensam dessa forma, ou seja, como eu penso, como o pastor César pensa, na verdade estão com os olhos encobertos, né? Ou seja, somos como se fossem ímpios. Eu acho que esse não é um comportamento adequado, o Walter, porque o nosso ponto de discordância é numa questão secundária. Nós cremos em Cristo, a salvação é tão somente pela graça mediante a fé e ponto, acabou. Agora, esse concílio ecumênico de Trento não representa a soteriologia arminiana porque eles negam o princípio do sola fide e também do sola Christus, do solos Christus. E nós, arminianos, nós não rejeitamos esses dois princípios dos 5 solas. Tá? E o que mais que você disse? Falou tanta coisa que até acabou me escapando aqui. João 6. Enfim. Não, um ponto, César, antes de ir para João 6, sobre João 10. Ele diz assim, você estava desatento, não prestou atenção ao que eu disse. Talvez você não conhece o 5º ponto do calvinismo, que é a perseverança incondicional. Eu estou mostrando que a perseverança é condicional. Aí o senhor diz, eu concordo com você. Então, se o senhor concorda, não tem debate. Porque, da sua perspectiva, vocês não concordam numa perseverança mas calma aí. que o tema do debate não é se a calvinismo. perder a salvação. Não, o tema não é calvinismo. Uhum. O tema é possível perder a salvação? Sim. Então, eu entendi, mas é que parece, a mim me parece, me corrija se eu estiver errado, tá, Sim, Kaique? claro, pode falar. Que a sua construção, muito boa, inclusive, ela é sobre o calvinismo. Mas não o tema desse debate é possível perder a salvação? Não, é nisso, entendeu? Tá, aí ele fala assim, então você não subscreve o 5º ponto do calvinismo, não sei o quê, mas aí... Eu só fiz menção disso porque o debate é possível perder a salvação? Eu defendo que sim, ele que não. Por mais que não se queira usar rótulos e títulos, ele está defendendo a perspectiva daquilo que comumente é conhecido como calvinismo, que é a perseverança incondicional. Então, ok, vamos tirar o rótulo, vamos tirar o título... Mas, vamos ficar no tema mesmo. Perfeito. Mas eles. Então nós não concordamos com a perseverança incondicional, porque eu defendo que há a responsabilidade humana, enquanto a sua perspectiva parte de uma construção teológica que é a seguinte: Deus elegeu, morreu pelo indivíduo, a graça é irresistível, logo ele não pode perder a salvação. Então são elos que estão presos uns aos outros e a sua leitura é dogmática. Os textos que eu mencionei mostram o contrário. Mostra a advertência e possibilidade de perda de salvação, 1 Timóteo 18, capítulo 1, versos 18 a 20, e também o texto clássico que vocês utilizam, João 10, 27 a 29, todos os 4 verbos, tanto da parte da ovelha quanto do pastor, estão no presente do indicativo ativo, que traz a ideia da perseverança. Ele falou uns 4, 5 minutos, eu falei só 2, mas tá tudo bem. Não, mas enfim. Acho que é a percepção sua, mas pode... Não, enfim, pode... Não, pode ir. Pode falar. Walter. Então, primeiro que eu não subscrevo a confissão de fé de Westminster. Eu sou batista, então... Não, eu disse se eu preciso, Walter. Aí o senhor já está indo para um outro lado. Mas se você vai me interromper, eu também vou te interromper. Eu não tenho problema que me interrompa. Mas se a regra não interromper... Tem um pedaço de interpolação também. Vamos lá. Porque senão a gente esquece do que foi dito. Pode interromper. Ele falou um monte de coisa, eu acabei esquecendo. Aí, se eu falar que pode interromper, aí pronto. Vira aí vai virar uma feira. Porque eu tô calmo aqui. Conclui. Eu fiquei assim, tentado a interromper. Querendo interromper. Mas não interrompi. Estou aqui com a minha maracujina que eu tomei de manhã. Então... Eu sou batista, então os batistas reformados, eles professam a confissão de fé de Londres de 1689. Por isso que a gente não batiza criança, etc. Né? Então, nós somos de 1689. A segunda questão é que a gente não nega que é o homem que tem fé, é o homem que se arrepende, é o homem que persevera, é o homem, são ações do homem. Existe a responsabilidade humana
Nós não somos hipercalvinistas, que a gente cruza os braços e a gente fala não precisa fazer nada. Nós não negamos isso. Só que nós reconhecemos que todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Então, se nós temos fé, é porque Deus nos dá fé. Se nós mantemos a fé, é porque Deus nos mantém na fé. Se nós nos arrependemos, é porque Deus nos dá o arrependimento. Se nós mantemos arrependidos, é porque Deus nos mantém nesse arrependimento. Então, não existe conflito nenhum entre essas coisas. E também essa questão não é apenas um texto, são N textos. Esses textos que Jesus fala que ele vai realmente salvar, eles são conclusivos, enquanto que aqueles que talvez se perderam, que eram salvos ou não, são inferências, são deduções que a pessoa faz. Então, entre a clareza das palavras de Jesus e a obscuridade daqueles outros textos em relação se aqueles eram salvos de fato, eu prefiro ficar com a palavra de Jesus. Inclusive, em Mateus capítulo 1, nós já estamos quase chegando na época do Natal, e esse texto ele é muito falado. Mateus capítulo 1. Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, mediante esse texto, eu queria fazer duas perguntas para o Kaique. O texto está mentindo, que ele não vai salvar? Ou Jesus não consegue cumprir essa profecia de que ele salvará o seu povo? Então, a profecia está mentindo ou Jesus não é poderoso para salvar? Então, eu queria deixar essas duas perguntas. E aí, Kaique? Vou responder com certeza as perguntas, mas eu só queria entender onde que elas entram no tema do debate sobre perda de salvação. Porque a sua pergunta ela tem muito mais a ver com quem Deus vai salvar. Aí, nesse caso... Isso, se ele morreu só posso responder a pergunta? Aí é expiação. Porque ele está falando assim... Faz sentido, né? Ele está falando assim, essa pergunta é boa, mas é mais sobre a questão da... É que o texto afirma que ele salvará. O texto não está afirmando que talvez ele salvará, dependendo ele salvará. Ele está afirmando que ele salvará. Então, é terminativo aqui. Mas é óbvio, Jesus vai salvar aqueles que pela graça, mediante a fé, creem e perseveram. Eu concordo com isso, isso não é um problema para mim. Então não acabou o debate? Ora, mas qual que eu... Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, eu falei que sua pergunta foi, com todo respeito, sua pergunta não foi uma pergunta boa para o debate. Claro que não, porque é difícil de responder, né, Tá bom, ele vai salvar o seu povo, vai, óbvio que ele vai salvar o seu povo. Tá bom. Mas evidentemente, pessoas que creem e deixam de crer, elas perdem a salvação, Walter. Qual que é a dificuldade com isso? Sinceramente, a pergunta não fez muito sentido, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao tema. Posso fazer? Se um crente não perde a salvação, Atos capítulo 1, verso 25, texto que diz que Judas se desviou. Judas perdeu a salvação, ele se desviou ou foi desviado, Walter? Por favor, vamos ler o texto? Atos capítulo 1, verso 25. Quer que eu responda agora ou depois que você lê o texto? Ele vai concluir a pergunta. Eu estou fazendo a pergunta, você vai responder e eu vou apresentar o meu contraponto. Atos 1, 25. O Walter ele cita muito Lutero, cita muito os concílios, mas ele pouco a Bíblia, né? Vamos para o texto, Walter. Atos 1, 25. Kaique, não seja desonesto, por favor. Eu citei mais textos do que você e eu não citei Atos aqui 1, nenhum 25. Concílio. Eu só citei aqui Trento, porque você me chamou 10 vezes de calvinista. Mas eu estou falando do texto bíblico que você está mexendo nos papéis aí, Walter. Atos 1, 25. Calma aí. Eu acho que não tem necessidade de eu ficar falando. Eu vou falar aqui. Cada um pode mexer no que quiser. Sim. Não é um problema, entendeu? Então, vamos lá. Claro. Atos 1, 25 é o texto que você vai fazer a pergunta. Vamos lá. Atos 1, 25. Judas. O texto diz que ele se desviou. Como que o senhor entende essa questão do se desviar? É simples. Ele tinha uma profissão de fé, ele tinha uma confissão, ele tinha um comportamento. Em determinado momento, ele abandonou aquela confissão, abandonou aquele comportamento e traiu a Cristo. Então, ele nunca foi salvo. É um daqueles muitos exemplos de pessoas que estão na caminhada
e abandonam. Isso é super simples. Agora, o Kaique, Não, eu só gostaria Tá. de que a gente mantivesse no campo das ideias, sem animosidade. Tá bom. Eu tô aqui calmo, não vim aqui para lacrar, não vim para fazer corte para depois colocar na internet para te ridicularizar, nada disso. Eu vim aqui para gente discutir os textos, responder a pergunta. Tá bom. Por mais que você não faça corte, você já pegou muito vídeo meu e colocou no seu perfil lá, mas não vem ao caso. Mas eu não fiz corte maldoso. Ok. Judas, o pastor Walter disse que, na verdade, ele nunca foi convertido. Não é o que a Bíblia apresenta no Novo Testamento. Há algumas razões pelas quais nós podemos crer que Judas, sim, foi um crente verdadeiro. Primeiro, porque ele pertencia ao colégio apostólico, ele foi chamado por Jesus. E em Mateus 10, de 1 a 8, ele recebeu autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar a mensagem do reino. Judas participou ativamente do ministério de Jesus. E nada nos evangelhos diferencia Judas dos demais nesse comissionamento. Ou seja, ele participou da mesma experiência apostólica e do mesmo envio. Esse é o primeiro motivo. O segundo, Judas conviveu com Jesus, ouviu as pregações, participou da vida comunitária e foi o tesoureiro do grupo. E quando Jesus diz, entre vós um me trairá, é interessante que ninguém desconfiou que fosse Judas. Por quê? Porque ele começou bem. Ele era um verdadeiro crente. Porém, ele apostata porque a apostasia não ocorre da noite para o dia, Walter. É algo que ocorre paulatinamente. Então, ele deixou de crer aos poucos até que ele se tornou um apóstata. Só que o mais interessante de tudo é o que está nesse texto que você leu. Porque Atos 1, 25, o se desviou ali, o verbo é pareve. E esse verbo ele está no auristo do indicativo ativo na terceira pessoa do singular. O que esse verbo significa? Em Romanos 2, 23, significa transgressão da lei. Em Ezequiel 16, 59, na Septuaginta, significa a violação de uma aliança. Ou então, a quebra de fidelidade entre Deus e o homem. O que eu quero dizer com isso? Não é apenas um desvio de rota. É um rompimento relacional e moral. Judas não apenas saiu, ele passou do limite da obediência para a traição. Em segundo lugar, o verbo está na voz ativa e mostra que Judas é o agente. Ou seja, ele não foi empurrado, ele não foi programado, ele não foi feito para trair, ele agiu por vontade própria. Ele não foi um desviado. Não desviaram Judas, ele foi um transgressor deliberado. Então, quem é desviado é vítima de engano ou influência externa. Agora, quem se desvia é autor da própria queda. E, para concluir aqui o meu raciocínio e passar para você a palavra, Walter, significa o seguinte: Judas se desviou. E isso implica que ninguém pode se desviar de onde nunca esteve. Ninguém pode romper um vínculo que nunca teve. Ninguém pode abandonar um ministério que nunca exerceu. Atos 1,17, Lucas diz que ele era contado entre os que teve parte nesse ministério. Então, qual foi o retrospecto da vida de Judas? Foi chamado por Cristo, recebeu autoridade e poder espiritual, participou do ministério apostólico, mas transgrediu e se desviou. Agora, dizer que Judas nunca foi salvo e que, portanto, Deus o criou para ser o traidor de Cristo, isso tem implicações terríveis, faz de Deus o autor do mal e do pecado. É uma dupla predestinação, Walter. Ok. Vamos lá, pastor Walter. Só repetindo mais uma vez, repetindo novamente aquilo que eu estou falando aqui desde o começo. Lógico que ele tem responsabilidade. Se Deus nos abandonar ao nosso próprio coração, nós também nós seremos. Mas ele era crente? A questão é se ele era crente. Claro uma perguntinha simples. Claro que não. Ele era um simples professor. Ele falava uma coisa, mas o coração dele nunca tinha sido um coração convertido. Isso é óbvio. O verbo aqui no verso 25 não implica em nada. Nós vamos Poxa, mas eu não não. posso fazer uma pergunta. É que assim, calma aí. Vai estar parecendo que eu estou puxando pro lado do Walter, mas é que assim, você fez uma pergunta longa e complexa. Aí ele falou uma frase... Não, eu não fiz uma pergunta longa. Eu fiz um comentário explicando. Isso. E aí eu fiz uma pergunta Judas. simples. Sobre Judas. Mas o seu tempo, você concorda que você levou um tempo considerável para fazer? Você fez um comentário e depois terminou numa pergunta. A primeira frase que ele falou, aí você começa a perguntar. Então... É porque assim, desculpa, só um comentário. Não tem debate exegético. Eu mostro um texto, falo da questão exegética, tempo, modo e voz do verbo. Aí ele fala, era um professo. E aí eu tenho que ficar quieto e acabou. Mas aí todo mundo vai perceber que você está fazendo uma pergunta que ele não está respondendo. Porque, por exemplo, eu faço uma pergunta, você não responde do jeito que eu acho que você tinha que responder. Tá bom, é a sua resposta que você tem. Tá bom, perfeito. Quer dizer, Jesus faz uma afirmação, ele não concorda. Daí ele faz uma inferência do texto, ele quer que eu concorde. Eu não vou concordar nunca.
Eu não vou concordar nunca. Eu posso perder todo mundo, mas eu vou continuar afirmando que Cristo de fato morreu em favor do seu povo, dos seus eleitos, e ele não vai perder nenhum deles. Então, se Judas se perdeu, é porque Judas não pertencia a ele. Cristo não comprou Judas, Cristo não resgatou Judas, Cristo não morreu por Judas. Judas, ele faz parte daquele grupo de Mateus, capítulo 7. E você não me respondeu se Jesus, lá em Mateus, capítulo 1, se a profecia é falsa ou se Jesus não tinha poder para realmente salvar o seu povo. Você não me respondeu, mas você pode responder depois. Está respondido, Jesus salva o seu Muitos, povo. daí, Mateus 7, 22, Jesus fala assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, quer dizer, eram profetas, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Quer dizer, eram profetas. Em teu nome nós não expelimos demônios? Quer dizer, expulsavam demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Judas e todos esses falsos professos, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, esses falsos crentes, o joio que está espalhado no meio do trigo, eles ouvirão isso de Cristo. Eles são falsos, aparentemente, durante um determinado tempo, eles caminharam com as pessoas, mas eles são aquilo lá que está lá nas Escrituras, que diz assim, que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou ao seu lamaçal. Nunca foi ovelha. São os cães e são as porcas que estão limpas, aparentemente, mas nunca deixou de ser porca. Ela vai voltar lá ao seu lamaçal. Pastor Kaique. Walter, se você me perguntasse, Kaique, existe algum cristão professo, cara que nunca nasceu de novo? Claro, é claro que existe, eu não nego essa possibilidade. O próprio texto que você mencionou é claro com relação a isso, e eu faço coro com você. Mas, ao mesmo tempo, nós temos pessoas reais que muito provavelmente perderam a salvação, como é o caso de Mineu, Fileto, Alexandre, Demas, Judas. Temos claras advertências sobre o perigo da apostasia. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, a fim de que eu não seja reprovado, adóquimos. E essa reprovação se refere a perder salvação. Então, assim, existem pessoas professas? Claro que existem. Todos os que estão na igreja verdadeiramente nasceram de novo? Não todos. Mas existem homens e mulheres de Deus que, por descuido, por relapso e negligência em sua vida, podem sim passar por um processo de letargia espiritual e virem a apostatar da fé, conforme vimos. E os textos que eu mencionei, sobretudo o João 10, 27 a 29, poderia citar também João 3,16, que é o texto áureo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Né? O verbo grego ali, crê, é pas ho pisteuon. Ele está no particípio presente. Para que todo aquele que continuamente crer hoje, amanhã, depois e até o final da vida. João 15, se vocês permanecerem em mim, ou seja, são inúmeros os textos que mostram a necessidade da perseverança ativa com o auxílio da graça. E é isso que você, às vezes, não vai concordar, mas essa sinergia ela está presente. Orsis Sproul concordava com isso, J.C. Ryle também concordava com isso. Então a sinergia, pelo menos para a santificação, ela é fundamental. Hebreus 12 diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém será salvo. Então se há uma sinergia, como Sproul e Ryle defende, pelo menos no que tange a santificação, significa que há a necessidade de manter-se em Cristo Jesus pela graça. Uma pergunta que eu vi aqui na fala do Kaique, que eu queria deixar mais claro aqui. O Walter, inegavelmente, nós temos um sem número de advertências claras, desde o Antigo Testamento, mas especificamente no Novo Testamento, onde qualquer pessoa não teologizada, vamos inventar aqui, ela vai para o texto, ela lê, fala, o que você entendeu aqui? Entendi que se o cara não fizer isso aqui, ele vai perder o que ele tem. Uhum.
guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem muitos textos. O próprio texto do apóstolo Paulo, dizendo assim, ó, eu estou fazendo isso para que eu não seja também reprovado, depois de pregar para muitos, eu, no fim, não seja, não participe de tudo isso. Certo. Essas advertências, como você enxerga uma pessoa que defende a permanência e a perseverança dos salvos, como que essa pessoa entende textos claríssimos, dizendo o seguinte, olha, cuidado, senão você vai perder isso aqui, cuidado, senão você vai perder. Não é verdade isso aí? Não, como que a pessoa que entende a permanência, não, a perseverança dos salvos, lida com esses textos claros, essa monte de advertências? Porque a responsabilidade humana, ela não é negada por mim e por ninguém que entende o básico do Evangelho. A responsabilidade humana, ela pode ser negada pelos hipercalvinistas, que são hereges, que não, nós não somos hipercalvinistas. Então, a única coisa é que quando a gente nós precisamos perseverar, nós precisamos ter fé, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos santificar. Isso fala da responsabilidade humana. É verdade isso, nós temos responsabilidade. Porque se nós somos condenados, nós seremos condenados porque nós fomos chamados para termos fé e não tivemos, fomos chamados para nos arrependermos e não nos arrependemos, para perseverar. Só que nós temos a consciência de que quando nós fazemos tudo isso, nós fazemos supridos por Deus. É Ele que nos dá fé, é Ele que nos dá arrependimento, é Ele que nos dá força para resistir a todas as tentações. Então, nós não vamos olhar para o nosso coração, nós vamos olhar para o que Cristo fez e glorificarmos a Deus pelo fato dele ter nos dado fé, arrependimento e perseverança e santificação. Entendi, mas esses textos da advertência... Não negamos, não negamos. Tá, mas ele é verdadeiro? É claro que é verdadeiro. Então é possível perder. Hã? Então é possível perder a salvação. Se ele é verdadeiro... O verdadeiro crente não, porque ele vai receber do Espírito de Deus, através do Espírito Santo, toda a capacitação para cumprir aquelas coisas. Então esses textos não é para a igreja. Aquele que não receber é sinal de que ele não é uma pessoa pertencente a Cristo. Então esses textos não são para a igreja. Hã? Então esses textos, esse monte de textos para advertências não serve para a igreja. Claro que serve. Serve para nós testemunharmos, inclusive. Porque como que a gente testemunha? Como que a gente testemunha se uma pessoa ele persevera na fé, se não pelos frutos? É uma forma de perseverar. E é uma forma também de nós mantermos uma atitude de humildade em relação a Deus, uma atitude de dependência em relação a Deus, e também nós demonstrarmos uma atitude de humildade em relação aos outros. Porque a única diferença que tem entre uma pessoa salva e uma pessoa que não é salva não é a capacidade dele, não é a bondade dele, mas é a misericórdia de Deus na vida dele. Então, se eu persevero, é porque Deus é misericordioso para comigo, não porque eu tenho capacidade para isso. Eu queria, eu queria deixar um outro texto para falar a respeito desse assunto aí. Todos esses daí. Judas, Himeneu, Alexandre, então. Todos esses, todos. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de nosso meio, estavam lá no barco, estavam na igreja, estavam lá nos 12. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto, quer dizer, exteriorizado, provado, testemunhado, que nenhum deles é dos nossos. Pastor Kaique. Esse mesmo capítulo, 1 João, capítulo 2, o senhor leu 19, mas ignora todo o contexto, porque se lesse o contexto, perceberia que no verso de número 24 há uma condicionalidade. O texto diz assim, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O primeiro erro hermenêutico cometido, Walter, pelo senhor nessa interpretação, é aplicar um texto normativo
descritivo como se fosse norma. João não pretende estabelecer uma doutrina dizendo todo aquele que desvia nunca foi salvo. Ele está se referindo a um contexto específico. Tanto é verdade que no verso de número 24 ele fala sobre a importância do perseverar. Ok? Então, o verso 24 mostra claramente a condicionalidade da perseverança. A conjunção se, do grego ean, é uma partícula condicional, que segundo o léxico de Thayer, refere-se ao tempo e à experiência, introduzindo algo futuro e potencial, portanto, não determinado. O senhor pega esse texto para usar de forma generalizada, dizendo que todo aquele que sai do contexto da igreja ou se desvia da presença nunca foi salvo com base em um versículo apenas. O senhor mostra um, eu mostro 10, 12 textos de pessoas verdadeiramente autênticas que caíram da graça. E como o nosso tempo já está caminhando para o final, eu não posso deixar de falar sobre Hebreus capítulo 6, que é o texto clássico a respeito desse ponto, né, sobre a perda da salvação. Posso falar rapidinho aqui, César, sobre Hebreus 6, 4 a 6? Alguns minutos? Pois bem, qual que é o contexto de Hebreus, né? Qual que é o pano de fundo? Essa carta foi escrita a cristãos judeus que estavam passando por um momento angustiante e aflitivo, pensando em voltar às antigas práticas do judaísmo. E qual que é o propósito do autor a escrever essa carta? Mostrar a superioridade de Cristo e do cristianismo em contraste com o judaísmo e a antiga aliança. Esse é o pano de fundo que nós devemos ler o texto. Pois bem, com esse pano de fundo do contexto em mente, veja o que o texto diz, Hebreus 6, 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez, rapax, né, de uma vez por todas, foram iluminados, fotes tentas, emitir luz ou brilhar. Hebreus 10, 32, que também fala de uma verdadeira conversão, aparece a mesma expressão. E provaram, o verbo provaram, aparece também em Hebreus 2, 9, que se refere a Cristo que provou a morte. Então não é apenas experimentar, esses indivíduos, eles provaram efetivamente a salvação, porque da mesma maneira Cristo provou efetivamente a morte. E aí na sequência o autor fala sobre o dom celestial. O que é o dom celestial, Walter? O dom celestial é vida espiritual dada a uma alma antes morta em delitos e pecados. Vida que só o verdadeiro regenerado conhece. E aí apresenta ainda uma outra característica. Qual? Se fizeram participantes do Espírito Santo. Ou seja, receberam o Espírito Santo e somente crentes genuínos no ato da conversão recebem o Espírito Santo. E por fim, a última característica desses crentes verdadeiros é que eles provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ou seja, experimentaram as palavras que Deus falou através do Evangelho e ainda experimentaram os poderes da vida cristã. Nós estamos falando de um texto que revela características claras de alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Tanto é que se essas marcas não estivessem em Hebreus, que é um texto difícil, mas sim em Romanos, eu imagino que você concordaria comigo que de fato se trata de um não regenerado. E aí, para concluir a minha fala, corroborando com Hebreus 6, 4 a 6, nós temos um texto que é ainda mais claro, que é o Hebreus 10, 26, onde o autor diz o seguinte, olha só, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, é professo isso aqui, Walter? Já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. E a expressão santificado aqui, ela traz o sentido redentivo. E ultrajou o Espírito da graça. Meu Deus, textos claríssimos. Então, fica difícil, diante desses textos, defender a impossibilidade da perda da salvação. Afinal de contas, não são meros professos, mas crentes genuínos. Vamos lá. Primeiro que é impossível perder a salvação, porque a salvação ela é um bloco, é um decreto de Deus que vai se realizando ao longo do tempo. Começou lá quando Deus predestinou, escolheu, depois Cristo morre em favor dos predestinados, dos eleitos, depois ele chama, depois ele justifica e depois ele glorifica. Então, somente aqueles que serão glorificados, e no texto está no passado, né? Está no passado, como se eles já tivessem sido glorificados, que são salvos. Os outros, eles estão
professando alguma coisa, e todos esses aí que ele citou, é interessante porque nós não temos tempo aqui. Ele me acusou de não até 6 da tarde. Nós vamos ficar aqui até 6 da tarde. Ele me acusou de não ler o texto inteiro, mas aqui nós não temos tempo de ler o texto todo, e ele acaba cometendo o mesmo pecado, porque ele fala aí em Hebreus 6, de 4 a 6, e ali o texto em nenhum momento fala que são pessoas salvas, fala que essas pessoas que abandonaram, é impossível delas serem retomadas, então daí nós não iríamos atrás de quem está caminhando e nega a fé, mas nós vamos, né? Porque nós temos essa esperança. Só que ele não lê, não precisa nem ler o capítulo inteiro, seria só ler os versículos seguintes, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, que é o caso lá, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então, aquelas pessoas lá, elas nunca produziram frutos, elas têm apenas frutos aparentes, elas têm apenas o testemunho externo e elas nunca foram cristãs. E acaba acontecendo aqui o que está em 2 Pedro 2,22, que eu já citei, mas eu quero citar novamente para falar a respeito desse texto aí de Hebreus que você acabou de ler e de todos os demais que mas, Walter, nesse exemplo com seu, eles. Desse exemplo seu aí, só deixa eu aprofundar um pouquinho. Nesse exemplo seu da chuva, a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é lavrada. Ela recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos é rejeitada. Não, a mesma chuva não caiu nas duas terras? Sim. Sim. Cai. Então, o problema então não é a chuva. O problema não é a chuva. A chuva não escolheu em qual terra ela vai cair, né? Não é toda semente que brota, né? Isso. A semente mas que a brota chuva cai. É aquela que a chuva cai. Nas então, duas. por isso que o evangelho é anunciado, a natureza ela revela a glória de Deus, mas somente aqueles que recebem uma revelação especial são... Então, mas você parou no verso 8, você viu o 9? Hã? Você parou no verso 8, você viu o 9? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos coisas persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, parece que, ainda que falamos dessa maneira. Parece que a chuva cai nas duas, tem uma terra que presta, outra que não presta, é verdade. Aí, no fim, ele assina esse exemplo da chuva, dizendo o seguinte: então, agora de você, espero que você dê frutos. Sim, então, claro. Não parece que tem aí o condicional do cara? Sim, cara mas gerar esse fruto. Nós que somos pastores, a gente sempre está nessa expectativa, nós estamos orando para que aqueles frutos que nós geramos, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos gerar frutos e os nossos frutos devam permanecer. Então, nós trabalhamos para isso, para que as pessoas que são frutificadas através do nosso ministério, elas permaneçam no Evangelho. E nós cuidamos de nós mesmos para que também o nosso fruto possa prevalecer. Então, essas pessoas aí, eles estão enquadradas em 2 Pedro 2,22, com aqueles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, todos esses exemplos de pessoas que caminhavam na fé e elas abandonaram, passaram a não professar mais, elas eram pessoas que estavam no nosso meio, mas como elas não pertenciam a nós, o tempo fez com que elas nos abandonassem, e isso nós testemunhamos que elas não pertenciam a nós, como diz a palavra de Deus. Vamos lá. Esse texto diz que elas é um comparativo com quem estava limpo e voltou à sua sujeira. Não tem a ver com a natureza, porque é um porco, porque é uma ovelha, né? Não faz o menor sentido isso. Mas o texto que o Walter citou anteriormente é interessante. Ele falou assim, ó, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Não foi isso, Walter? Isso. Só o verso 29 que foi omitido, que é o porque os que de antemão conheceu. O conhecer de antemão, o que é isso senão a presciência que está envolvida em todo o processo da ordem da salvação. 1 Pedro 1,2, Ecletos katá prognos inteu pratros, eleito segundo a presciência de Deus Pai. E embora o texto não diga claramente, nós podemos aqui inferir de maneira muito tranquila que o verso 29, porque os que de antemão conheceu,
também predestinou, chamou, justificou. Se a justificação é pela fé, como Paulo trabalha exaustivamente em Romanos, presume-se então que os que de antemão conheceu e foram justificados foram conhecidos de antemão, creram. A graça preveniente ilumina, capacita, restaura e convida. Então essa graça preveniente ela dá condições de o indivíduo crer, e a graça subsequente é suficiente para que ele persevere. Então realmente há uma cadeia inquebrável, porque a presciência de Deus ela não erra, ela não falha, e Deus sabe tanto quem vai perseverar e portanto é um eleito, como ele também sabe quem vai rejeitar e é um réprobo, um ímpio. Ou seja, tanto a eleição quanto a reprovação se dá com base na fé prevista. Muito obrigado por ter citado o texto de Romanos 8. Ele é muito importante nesse debate também. Viu? O eleito não perde a salvação. Bom, vamos lá. Caminhando aqui para o final, né, do programa, eu quero só lembrar os irmãos que a FTB suspendeu as matrículas do curso de teologia por conta da Black Friday. Então, se você quer participar, está pensando, né? Estamos caminhando para o final do ano, né? Estamos quase na metade de novembro, né? Daqui a pouco já começam as musiquinhas da... Como é aquela musiquinha? A Simone, que fica cantando que ninguém aguenta mais. É a Simone? Daqui a pouco começa, então é Natal, não sei o que e tal, tudo mais. Então é Natal. Não é? Você vai numa loja e está cantando, né, essa música, é Simone, né? Então, vamos lá. Se você está pensando aí em se capacitar teologicamente, a FTB tem uma solução que é seus cursos, sua formação teológica, né? Você já conhece o material, já conhece? E nesse ano a FTB vai sortear também uma viagem para Israel e também um iPhone 17 para quem participar dessa promoção da Black. Além de comprar o curso pelo menor preço, né, já visto, até 90% de desconto, ainda é possível que você ainda ganhe esse celular ou a viagem para Israel, sei lá. Para isso, você precisa participar da Black Friday entrando no grupo exclusivo, e lá no grupo a gente explica como é que funciona. Tá aí o link fixado na descrição do vídeo, e também para quem está no ao vivo, está aqui no chat. Vamos para as considerações finais. Pastor Walter Reggiani está contigo. Dizer que a graça preveniente é uma doutrina antibíblica, não está nas escrituras em nenhum lugar, e é uma doutrina anterior ao arminianismo, é uma doutrina católica romana, lá na seção 6, capítulo 5, artigo 797 do Concílio de Trento, que depois os remonstrantes copiaram e colaram e levaram para a doutrina arminiana a graça preveniente. Ela não existe, ela é antibíblica. Por detrás de tudo isso, desse discurso de que a pessoa perde a salvação, existe uma negação de que a morte de Cristo ela foi efetiva. Inclusive esse discurso aí da presciência, que Deus conheceu antecipadamente, quer dizer, ele viu aquilo que iria acontecer e ele está fora disso, desse acontecimento, até assim não fecha a conta, né? Porque, então, quer dizer, Cristo sabe quem ia ter fé e quem não ia ter fé, quem ia se arrepender e não ia se arrepender, mas mesmo assim ele morre por todos. Porque se fosse essa fé prevista aí, ele morreria somente por aqueles que ele saberia que ia ter fé. Então ele não iria morrer sem sentido, aleatoriamente. Então, na realidade, Cristo morre pelos seus eleitos e ele, conforme está lá em Efésios, ele vai dar fé para aqueles pelos quais ele morreu. E para encerrar, eu gostaria de citar mais alguns textos, afinal de contas, mostra o texto. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não olha para você, olha para Cristo. Nós olhamos e confiamos em Cristo, na morte de Cristo. Ele é o nosso Salvador, eu não sou o meu Salvador. Tudo aquilo que eu preciso fazer, tudo aquilo que eu necessito para ser salvo, Ele é que vai prover isso, e eu exaltarei, eu glorificarei a Ele, e você também. 2 Timóteo 4,18, assim o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. E eu gostaria de terminar citando Hebreus 13:5, que diz assim: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te
desampararei. Aqui, o autor de Hebreus está repetindo o que Deus prometeu lá para Josué 3,5. Não te deixarei, nem te desampararei. Confie só em Cristo. Olhe somente para Cristo. Não olhe para você. Ele é poderoso, Ele é Deus e é Ele quem garante a nossa salvação. Ok? Obrigado pela oportunidade. Suas redes, você é ativo Walter na rede Reggiani. social? Como é que você... Qual? Tem. No No Instagram? YouTube, tem o YouTube, Facebook, Instagram. É só colocar meu nome, Walter Reggiani. Maravilha. Obrigado, o Walter viu, você vai com V, né? Com V. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Junto, maravilha. E eu fiquei calmo Kaique. hoje, né, César? Você está calmo, tá calmo. Obrigado. Geralmente não é assim, não. Kaique, bem-vindo aqui mais uma vez e espero que não demore mais tantas vezes, tanto tempo para voltar. Claro, fico à disposição aí para convites, enfim, é sempre uma honra participar aqui, viu, César? E nas minhas considerações iniciais, eu apenas gostaria de reiterar aos ouvintes, conforme vimos aqui ao longo do debate, que é possível perder a salvação, não é algo que ocorre de maneira corriqueira, ninguém perde e ganha de volta a salvação várias vezes ao dia. Aliás, com relação a esse tema, 2 cuidados devemos tomar. O primeiro, de viver com medo, como se fosse perder a salvação a qualquer momento, e, por outro lado, viver à lá vão ter, como se uma vez salvo, salvo para sempre, então vou viver de qualquer maneira. Devemos nos atentar àquilo que o texto bíblico diz. E a Bíblia mostra claramente que a salvação não é um ato único de fé, mas que é necessário a perseverança, até porque a graça pode ser resistida, inclusive depois da conversão. Temos claras advertências, quem está em pé, cuide para que não caia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos textos claros que falam sobre isso. 1 Coríntios 9, 27, Hebreus 6, 4 a 6, Hebreus 3, Hebreus 10, 26, enfim. Exemplos claros de pessoas que naufragaram da fé. Emineu, Alexandre, Fileto, Demas, Judas. E também, não citamos nenhum aqui, mas a vasta maioria dos pais da igreja defenderam também essa perspectiva que em nada invalida o sacrifício de Cristo, em nada invalida a soberania divina, porque Deus, em sua soberania, decidiu que seria dessa maneira, tá bom? Quero agradecer a oportunidade, louvar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui comigo, a Júlia, e, rapidamente, só mostrar para os irmãos, esse é o meu livro recém-lançado, Curai os Enfermos, um olhar bíblico, teológico e prático acerca da cura divina, 4 capítulos, uma abordagem saudável, equilibrada, mas de uma perspectiva pentecostal acerca do assunto. Tenho 2 exemplares aqui, um para o César e um para o Walter. Obrigado. Retribuindo a gentileza aqui do concílio. E é isso. De repente, algum pastor que quiser nos convidar para pregações, aulas, enfim, no meu Instagram, Kaique_Nomeal, tem o link lá na bio, basta clicar e será um prazer estar com os irmãos servindo a Igreja de Cristo. Maravilha. Prazer, viu, Walter? Deus abençoe. Obrigado, Kaique. Obrigado, Walter. Deus abençoe vocês. Para você que deseja participar da Black Friday 2025, adquirindo os cursos de formação acadêmica com preços realmente irrisórios, alguns deles são uns trocados aí, porque até 90%, você tem condição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para fazer a sua, para entrar no grupo, e lá no grupo a gente explica como vai funcionar. Esse ano a Black vai ser diferente, serão só 3 promoções, então aproveite, entra lá no grupo, vota lá qual curso você quer, e para quem já está no grupo, quem não votou ainda na enquete, a gente disponibilizou a enquete ontem, caiu a enquete, tanta gente votando ao mesmo tempo, mas aí voltou novamente, é só quem não participou, participa lá, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente montar aqui as 3 promoções. Deus abençoe a todos, estou ficando por aqui. Às 14h eu volto com o Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.